do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Quero que você abra sua Bíblia no último livro, capítulo de número 3, versículos 14 a 22. A carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. A palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Que assim seja. Majestoso Senhor, nosso Pai, nós mais uma vez estamos aqui diante da Tua Palavra e mais uma vez não queremos falar nada que venha de nós, queremos falar aquilo que vem de Ti. Mais uma vez te peço que eu me cale e que o Senhor fale. Senhor, que essa palavra penetre no nosso coração de verdade, Pai. Que não seja apenas um momento de ouvir belas palavras, que não seja apenas um momento de ouvirmos mais um sermão, mais uma pregação, que não seja filosofia vã, mas que seja, Senhor, uma palavra que haja, que trabalhe em nós uma mudança verdadeira, uma mudança sincera, Senhor. Abençoa toda a Tua igreja. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já fizemos a exposição bíblica das primeiras 6 cartas. A primeira foi a carta de Éfeso, a igreja que foi fundada ali pelo apóstolo Paulo, mas acabou perdendo o seu primeiro amor. Era uma igreja que trabalhava muito, tinha doutrina, mas recebeu essa repreensão de Cristo. Segunda igreja, nós vimos que foi a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna foi uma igreja perseguida. Foi uma igreja que o seu pastor, Policarpo, na época, morreu queimado por não negar a Cristo. Foi uma igreja que não recebeu a demonstração, não recebeu nenhuma repreensão do Senhor, a igreja de Esmirna. A terceira igreja foi a igreja de Pérgamo.
nós vimos que a igreja de Pérgamo era uma igreja que sustentava a doutrina dos nicolaítas. Era uma igreja que gostava dos falsos profetas. E Deus, Jesus Cristo, repreendeu-a severamente por conta disso, mandando ela se arrepender, não é? Também era a igreja que estava no lugar onde era considerado o trono de Satanás, o lugar tão difícil que estava ali a igreja de Pérgamo. A quarta igreja foi a igreja de Tiatira, a igreja que o Senhor Jesus diz a ela que conhece o seu amor, uma igreja que tenha serviço, que tenha perseverança, uma igreja que o Senhor Jesus elogia porque as suas últimas obras eram mais fortes do que as primeiras, a igreja de Tiatira, não é? Mas era uma igreja que tinha ali uma falsa profetisa, né? É chamada de Jezabel. E essa mulher, essa falsa profetisa, ela encantava a igreja com as suas falsas palavras, suas palavras mentirosas. E ela causava muito problema ali dentro daquela igreja, muito problema para o andamento do trabalho do Senhor. E Deus, o Senhor Jesus, repreende tremendamente aquela igreja por amar mais essa profetisa do que a palavra de Deus. Então essa igreja é chamada a atenção de uma forma muito severa também. A quinta igreja foi a igreja de Sardes. Nós vimos que a igreja de Sardes, ela precisava se arrepender porque ela não estava mais vigiando como antes. Era uma igreja que estava se acostumando com o mundo, não é? E o Senhor Jesus também dá uma grande repreensão contra ela, dizendo que ela deve se arrepender, porque ela não estava vigiando, e ela teria que vigiar, porque Jesus viria como um ladrão, não é? Jesus viria como um ladrão, para ser contra aquela igreja. A sexta igreja foi a igreja de Filadélfia, a igreja da semana passada, né, que nós fizemos a exposição. E foi, juntamente com Esmirna, as duas únicas igrejas das 7 que não receberam repreensão do Senhor. A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. As duas igrejas que o Senhor demonstrou apreço, demonstrou que elas estavam de fato vivendo um evangelho verdadeiro, não um evangelho de palavras, mas estavam vivendo um evangelho na prática, na vida prática. A igreja de Filadélfia também foi uma igreja perseguida, mas que o Senhor Jesus diz que tem uma porta aberta para ela. Jesus diz a ela: olha, eu tenho uma porta aberta para você, eu conheço que você é fraco, mas se lembre que eu venho sem demora, conserva o que você tem. Só palavras de ânimo àquela igreja. Apesar de ser uma igreja que foi muito perseguida, tendo pouca força, a igreja de Filadélfia não negou o primeiro amor. Ela continuou amando a Cristo e foi elogiada por Jesus. Mas o que é que Deus fala da igreja de Laodiceia? A última igreja. O que é que Jesus fala da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, na verdade, ela não recebeu nenhum elogio. A igreja de Laodiceia só recebeu repreensões de Jesus. Se você observar, Jesus falando sobre a vida espiritual desta igreja, realmente ele foi muito duro com ela, muito duro. Ela recebeu palavras muito duras. Mas por que ela recebeu essas palavras? Antes de entrarmos no texto, vamos conhecer um pouco mais do contexto aqui da cidade de Laodiceia, né? Essa igreja ficava na cidade e, segundo a interpretação histórica, os teólogos que interpretam
as 7 igrejas de forma cronológica, histórica, ela representa a igreja de hoje. A igreja de Laodiceia representa a igreja atual, tá certo? A igreja dos últimos dias. E essa igreja, ela ficava, na época, ela tinha um problema com abastecimento de água. Então, para que a água chegasse na igreja de Laodiceia, no povo de Laodiceia, eles tinham muitos tubos, como canos, né, hoje em dia, em que a água era transportada por cerca de 10 quilômetros. Então, o que acontecia? A região da Ásia Menor, a região quente, quando a água estava lá, ela ficava num processo em que ela ficava quente e passava ao mesmo tempo por baixo da terra, ela ficava nem quente e nem fria. Como é que a água chegava para o povo de Laodiceia beber? Na água? É bom beber água morna? Nossa, é muito ruim. Eu gosto de água bem gelada, daquela de trincar os dentes mesmo. É? Bem gelada. Mas você vai beber água morna, nossa, dá vontade de vomitar, né? Algo muito interessante também é que, nesta época, muitos viajantes passavam ali, né, a pé, e na cidade de Laodiceia tinha algumas fontes dessas águas que vinham. E essa água era tão ruim de beber, irmãos, tão ruim, que quando esses viajantes bebiam essa água, mesmo com muita sede, caminhando naquele lugar ali, eles não suportavam, eles preferiam passar por aquela cidade sem beber aquela água. As pessoas facilitavam pegando aquela água e colocando em jarros, os jarros, né, de barro mesmo, para que ela esfriasse. Quem é do interior aqui sabe, né? Aquela jarra de barro é muito boa. Quando a gente tomava água lá, friinha, né? E eles faziam isso também na época, né? O pessoal que morava em Laodiceia, eu não sei se eu falei Filadélfia, Laodiceia, eles faziam isso para que pudessem tomar uma água de melhor qualidade. A palavra Laodiceia, irmãos, vem do grego e significa justiça do povo. Então, a cidade de Laodiceia era uma cidade também bastante poderosa, tá certo? Vocês se lembram que semana passada, na exposição de Filadélfia, a gente falou que no ano 60 teve um grande terremoto, e esse terremoto destruiu a cidade de Filadélfia. Esse mesmo terremoto também destruiu a cidade de Laodiceia no ano 60. Então, esta cidade, ela tinha também uma boa condição financeira e ela se auto-reconstruiu. Roma, que dominava ali aquela área, ofereceu ajuda para levantar aquela cidade, mas aquela cidade não quis a ajuda de Roma. Era uma cidade rica e autossuficiente, então ela mesmo se reconstruiu. Nesta época em que essa carta foi enviada à igreja de Laodiceia, não se sabe também quem era o pastor desta igreja, mas se sabe quem foi que fundou esta cidade, né? Que foi Antíoco II, né? Foi o fundador dessa cidade. E ele colocou o nome Laodiceia em homenagem à sua esposa, tá certo? E nessa cidade, como a gente falou, era muito rica, havia um grande centro bancário. Então a cidade de fato era muito formosa, bonita, né? Rica e famosa também ali na época, tá certo? Não se sabe quem era o pastor, mas nós sabemos o fundador desta cidade. Vamos entrar aqui no texto para compreendermos aqui os versículos da palavra de Deus. O que é que o Senhor Jesus fala a esta igreja de Laodiceia, que representa as igrejas de hoje? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve:
Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. O Senhor Jesus, ele já começa dizendo ao pastor daquela igreja, falando, né, que estava escrevendo para aquele pastor, para que ele lesse aquela carta, para aquela igreja ouvir. E ele diz que estas coisas diz o Amém. Amém também é uma palavra que vem do grego e vem do hebraico. E é uma palavra de confirmação. Quando você diz amém na igreja, você está dizendo assim, que assim seja. É uma palavra de confirmação. Outra palavra também que representa a palavra amém é a palavra verdade. Então, quando você diz amém, você está dizendo verdade, né? Outra palavra também que representa a palavra amém, no grego, seria a palavra sim, né? Sim. Você concorda? Sim. Concorda? Amém. O que eu estou falando é verdade? Amém. É verdade. Então, esse é o significado dessa palavra no original. E Jesus diz que ele é esse amém. Olha que coisa linda. Ele diz, assim diz o amém. Assim diz aquele que é o verdadeiro. Assim diz aquele que é a palavra final. Assim diz aquele que é a confirmação de todas as coisas. Assim diz o amém. Assim diz o Senhor Jesus. Perceba que ele fala, o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Essas outras palavras também têm tudo a ver com a palavra amém. Ele é uma testemunha fiel, ele é uma testemunha verdadeira, e ele é o princípio da criação de Deus. Então, muitas pessoas, ao interpretar esse texto, interpretam de forma muito errada, porque eles dizem que Jesus ele foi criado por Deus. Nossa, olha aí, está dizendo que ele é o princípio da criação de Deus. Não, certo, ele é o princípio da criação. O que é o princípio? É o começo? É o começo da criação de Deus? O princípio é a base. Princípios bíblicos, bases bíblicas. Ele também pode ser colocado como a base da criação de Deus. O princípio aí da criação de Deus não é que ele foi o primeiro feito por Deus, mas foi ele quem começou toda a criação de Deus. Que coisa, né? Jesus, ele foi o autor de toda a criação de Deus. Ele é o princípio, ele é a base da criação, ele foi o autor de toda a criação. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo, todas as coisas foram feitas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele fez tudo. Então aqui, João não está dizendo que Jesus foi criado por Deus, ele está dizendo que ele é o princípio da criação de Deus. Ele é a base, a sustentação da criação de Deus, e ele foi quem criou todas as coisas. E aí, o princípio da criação diz, o Senhor Jesus diz, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Lá vem outro carão santo de novo. Jesus disse, eu conheço as tuas obras. E aí Jesus usa essa palavra, né? A palavra nem frio, nem quente. E posteriormente ele vai usar a palavra morno, né? Conhecia o que era uma água nem fria, nem quente. E a igreja conhecia algo morno. A igreja sabia, porque eles moravam ali, e sabiam daquela água que chegava ali, que não matava a sede de ninguém, que piorava mais ainda a situação de quem bebia. Irmãos, não tem coisa pior do que uma pessoa ter sede pela palavra de Deus, e chegar um crente morno,
e oferecer uma água morna para aquela pessoa. Porque a pessoa que está com sede da palavra de Deus, ela quer uma água friinha, uma água boa, né? Falando aqui, usando a analogia da água, né? Falando numa analogia da pregação do Evangelho. Mas falando aqui numa analogia da vida espiritual, Cristo quer a igreja fria? Cristo quer a igreja morna? Não. Cristo quer a igreja quente, fervorosa de espírito. Jesus quer uma igreja quente. E ele diz: você não é nenhuma coisa. Você não é nem frio e você não é quente. E essa característica da igreja está totalmente voltada para as suas obras. O que é que comprova se um cristão ele é quente, ele é morno ou ele é frio? As obras. As obras do cristão é um termômetro espiritual para medir se um cristão de fato ele tem vida com Deus ou não. Veja que a obra não está atrelada à salvação, mas ela está atrelada ao estado espiritual da vida de cada crente, da vida de cada pessoa. Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. E o Senhor Jesus ainda ironiza aqui, né? No bom sentido da palavra, mas ele ironiza. Ele diz: quem dera fosses frio ou quente. Por que Jesus está dizendo isso? Como a gente falou na interpretação histórica, essa igreja representa a gente hoje. Estamos falando da gente, viu? A igreja dos últimos tempos, dos últimos dias. A igreja de hoje é morna. Por quê? Porque a igreja hoje não tem posicionamento. Não, eu sou frio, pronto, eu sou assim. Sou frio mesmo, sou desse jeito. Não, eu sou fervoroso mesmo, eu sou assim, esse é meu jeito. A igreja hoje quer fazer o quê? Ela quer agradar os dois. Ela nem é fria e ela nem é quente. Ela prefere estar no meio termo. Ela prefere ser morna. Isso indica falta de posicionamento da igreja em relação à sua doutrina. Por isso que eu sempre digo e volto a dizer: cuidado com a igreja que muda. Igreja que fica mudando. Ah, antigamente podia fazer isso, agora não pode mais, agora vai, aí não foi, mudou, não mudou. A Bíblia muda? Não. A Bíblia é imutável. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não erra, ela é inerrante. Então, Deus não muda. E a igreja de Laodiceia estava tentando agradar os dois extremos ali. Estava tentando ficar no meio termo. E aí Jesus Cristo disse: olha, por que você não tem posição? Por que você não sabe o que quer? Por que você fica no meu termo? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te vomitar. Que carão santo. Eu vou vomitar. Eu fico imaginando Jesus sentindo náuseas. Pois é, Jesus sente náuseas com as igrejas de hoje. Igrejas que querem agradar o mundo e querem agradar a Deus. Não tem como. Igreja que quando chega o período das festas mundanas, quer trazer essas festas para dentro da igreja, que é para ficar no meio termo. Que é para nem ser frio, nem ser quente, é ser morninho ali. Igrejas que abrem mão da sua identidade para poder ganhar membros, ganhar número de pessoas. Pastores que mudam a sua pregação para poder ganhar número de membros, de ovelhas. Eu não sei nem se eu posso chamar de ovelha. Ovelhas que ficam pulando de aprisco, tem que ter cuidado que pode ser um bode disfarçado.
Essa igreja aqui era amada por Jesus. Você vai ver no final do texto que Jesus, eu repreendo a quem amo, eu disciplino a quem eu amo, mas eu estou já vomitando, eu estou a ponto de vomitar. Hoje nós temos igrejas, há certos dias atrás, uma determinada igreja ofereceu o culto do beijo. Não sei se vocês viram, o culto do beijo, em que nessa igreja os casais ficavam se beijando bem muito lá. Aí botavam um cronômetro, demorava bem muito e os casais lá. Jesus está a ponto de vomitar. Porque isso de culto não tem nada. Tem nada de culto aí. Não tem nada de culto. É casado, faça isso em casa, mas na igreja, no culto. Púlpitos estão sendo profanados, em que os pastores estão se vendendo para pregar o que o povo quer ouvir, e não o que o povo precisa ouvir. Igrejas estão mudando suas características para poder agradar a todos. Essa igreja representa a igreja de Laodiceia, representa a igreja do século 21. Ele está dizendo no versículo 16, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de... Vomitar é uma coisa boa. Todo mundo aqui já vomitou. É muito ruim, irmão. Sabe por quê? Porque mesmo que você queira que aquele alimento fique dentro de você, mesmo que a sua vontade seja não vomitar, o vômito não depende de você, ele simplesmente acontece. O nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele simplesmente joga para fora. Jesus Cristo é do mesmo jeito. O sistema imunológico santo de Jesus não aceita qualquer igreja, qualquer cristão. Ele vomita mesmo. Ele bota para fora mesmo. Cristãos que não têm vida de santidade. Cristãos que não pensam na vida que estão vivendo com Deus. Que colocam todas as coisas no lugar de Deus. Tem desculpa para tudo. Trabalho na igreja, aparece desculpa para tudo, para faltar. Agora, se for alguma coisa assim no trabalho, ou os amigos, ou alguém que convidar uma festa, alguma coisa, não tem desculpa nenhuma, mas para a igreja tem. Jesus está a ponto de vomitar. Mais uma vez eu digo, essa mensagem eu estou pregando ela para mim também. Estamos juntos nesse barco. Eu imagino como não ficou o pastor dessa igreja quando recebeu essa carta, hein? Meu Deus, que infelicidade. Quando ele chegou na frente dessa igreja para pregar, para ler essa carta aqui. Igreja, minha igreja de Laodiceia, está aqui a carta, recebi do apóstolo João, diretamente, o último apóstolo vivo. O Senhor Jesus falou com ele numa visão e mandou dizer a vocês que Jesus vai vomitar vocês. Imaginou? Irmãos, preste atenção aqui numa coisa. O que é santo é santo. O que é profano é profano. O Deus, Jesus, não se mistura com o mundo. O mundo é lá fora. O mundo é para quem quer ir para a perdição eterna. Quem quer ir para o céu não vive uma vida profana. Versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado,
e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus dá algumas características aqui. Jesus diz que aquela igreja é infeliz. Aquela igreja não tem felicidade. Aquela igreja era miserável. Ou seja, ela era uma igreja fraca, pobre, cega e nua. Essa igreja ficava num local muito rico, né? Laodicea era uma cidade muito rica, mas Jesus disse que ela é pobre. Veja que Jesus não mede com o olhar físico a igreja. Jesus mede a igreja com o olhar espiritual. A igreja pode ter R$1 milhão numa conta, mas se ela for uma igreja que não se posiciona diante dos mandamentos de Deus, se ela for uma igreja que vá contra os mandamentos de Deus, ela pode ser milionária, bilionária, ela é uma igreja pobre, cega e nua. Cega porque ela não enxerga espiritualmente, nua porque essa cidade aqui tinha grandes comércios de roupas. Ela trabalhava com um tipo de lã, que era uma lã preta, que essa lã era a moda, a maior moda da época era construída na igreja, na cidade de Laodiceia. E por isso que Deus disse: vocês estão nus. Essa moda que é feita por vocês, de roupas, as melhores roupas, não serve para nada. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque Laodiceia era uma igreja litúrgica. Não é que a liturgia seja errada, mas a liturgia nunca deve estar no lugar da nossa vida espiritual. No dia que isso acontecer, nós seremos pobres, cegos e nus. No dia que um costume, uma cultura ou uma liturgia tomar o lugar da nossa vida de comunhão com Deus, tomar o lugar do nosso amor com os nossos irmãos, porque às vezes a gente tem uma liturgia tão boa, mas a gente vive de pé de guerra com o irmão. Às vezes a gente tem tudo bem organizadinho, mas a gente não consegue nem se comunicar direito com o nosso próximo. A gente guarda aquela mágoa lá dentro do coração. A igreja de Laodiceia era assim. Se você for estudar a história dela, você vai ver. Era uma igreja muito melindrosa. Era uma igreja que tinha muito dinheiro, então se achava, Jesus disse que ela dizia que não precisava de coisa alguma. Ou seja, quem se autoavaliava era a igreja. Irmãos, quem avalia a igreja não é a igreja. Quem avalia a igreja não é um status social que a igreja tem. Quem avalia a igreja não é quanto a igreja tem no banco. Quem avalia a igreja não é o lugar onde ela está localizada. Quem avalia a igreja é a palavra de Deus. Quem avalia a igreja é o que está escrito na Escritura Sagrada. E na Escritura, Jesus está dizendo que essa igreja era pobre, era cega, era nua, era soberba. Jesus só dá reprovação para a igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo esses dias, irmãos. Estamos vivendo dias em que dízimos e ofertas são colocadas no gasofilácio, que entram no caixa da igreja, mas não entram no caixa do céu. Estamos vivendo dias em que as igrejas estão abarrotadas de bodes sendo entretidas por palhaços. Estamos vivendo em igrejas que não respeitam os pastores. Os verdadeiros servos de Deus estão sofrendo hoje, irmãos, por igrejas que não respeitam, por igrejas que não se submetem, por bodes que não podem sequer ouvir o pastor dizer que tem que consertar alguma coisa, que tem que mudar em alguma coisa. Essa era a igreja de Laodiceia. A igreja que dizia: nós temos tudo, mas diante de Deus estava morta, estava totalmente destruída.
e Jesus estava a ponto de vomitá-la. Como nós falamos, essa igreja representa as igrejas de hoje, dos dias atuais. No versículo 18, ele continua dizendo, no versículo 17, continua dizendo: e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu? 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Jesus está dizendo: eu quero dar um conselho para a igreja de Laodiceia. Eu acho interessante porque aqui Jesus não dá uma ordem, ele dá um conselho. Ele dá um conselho. Por isso que depois vai dizer: eis que eu estou na porta e bato, se alguém ouvir minha voz. Porque ele está dizendo: não se preocupe não. Jesus está dizendo: se preocupe não. Eu não vou emburacar a porta da igreja e fazer do jeito que deve ser feito, não. Eu vou apenas dar um conselho. E eu digo para os irmãos: obedecer é muito melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é muito melhor do que sacrificar. Ele diz que vai dar um conselho àquela igreja: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Aquela igreja era rica, não precisava de ouro. Por que Jesus diz isso? Porque o ouro que aquela igreja tinha era um ouro perecível, fraco, que não servia. O ouro verdadeiro, o valor verdadeiro vem de Cristo Jesus. Compre de mim o ouro verdadeiro. Compre de mim o ouro refinado. É de mim que vocês serão ricos. Quantos e quantos ricos aí são pobres e não sabem? E quantos pobres são milionários e não sabem? Compre de mim esse ouro. Compre de mim. E esse ouro foi refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Jesus diz: vestiduras brancas para te vestir. Ou seja, aquela igreja estava com vestiduras sujas. Vestiduras sujas. Pelo pecado. Vestiduras que eram feitas com aquele linho, né? De lá daquela cidade, que era um tipo de lã preta, né? Que era o que estava na moda na época. Mas Jesus está dizendo: não é esse tipo de roupa que eu quero que você vista, não. Eu quero que você compre lã minha, roupa branca, refinada, roupa para você se vestir, para que você não passe vergonha na tua nudez, para que ninguém veja a tua nudez. Compre de mim. Com outras palavras, Jesus está dizendo aqui: não siga a moda desse mundo. Não siga a moda. Ele diz: a fim de que não se manifeste a vergonha. E compre também colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Você sabia que é possível uma pessoa estar dentro da igreja e estar cego espiritualmente? Sabia disso? Tem ninguém dormindo não, né? Sabia que é possível uma pessoa estar dentro da igreja e estar cego espiritualmente? É possível. E tem muita gente assim. Tem muita gente na igreja perdendo tempo com besteira, irmãos. Com bobagem. Tem muita gente na igreja que está com os olhos cegos, precisa colírio. Precisa do colírio de Cristo para enxergar melhor. Precisa da palavra de Deus. Precisa da comunhão com Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo aqui, ele não dá nenhuma
Nenhuma palavra de ânimo, nenhuma... É só pancada mesmo na igreja de Laodiceia. Mas ele diz assim no versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Isso aqui não é um elogio não, viu? Isso aqui não é um elogio não. Ele está dizendo, eu disciplino, eu repreendo. Amar, Jesus ama a todos. A moda é dizer assim, Jesus ama a todos. Não é? Jesus é amor, paz e amor. Então eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Eu sou crente, vou mais no mexer isso aqui, não piso no meu calo não. Que eu me transformo. Então você nunca foi regenerado. Jesus está dizendo, eu repreendo, eu disciplino a quantos que eu amo. Seja zeloso e se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. A repreensão de Cristo aqui, a disciplina dele, é porque ele ama essa igreja e ama a nossa igreja. Ele nos ama, irmãos. Porém, ele não nos força a um arrependimento. Nós é que temos que nos arrepender. Eis que eu estou na porta e bato. Aí vem aquela preposição. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele comigo. Jesus aqui está falando da responsabilidade humana. Não é porque Deus é soberano que nós não temos responsabilidade humana. Muito pelo contrário. É porque Deus é soberano que nós temos muita responsabilidade acerca da soberania dele, com a soberania dele. Ele está dizendo aqui, eu estou na porta e bato. Agora é você que tem que abrir a porta. Jesus não emburaca, Jesus não rouba, ele não quebra o trinco da porta. Ele diz aqui, se alguém ouvir, ele vai entrar e vai cear com ele e ele comigo. Você já imaginou Jesus jantando com você na sua casa? Presencialmente? Você preparar aquele jantar, o que você tem. Não precisa não se preocupe em fazer o melhor jantar, não. Comprar um monte de comida. Jesus é simples. Ele nasceu numa manjedoura. Isso já diz tudo. Mas você já imaginou Jesus entrar? Está aqui Jesus. Senhor, eu só tenho um cuscuzinho aqui para fazer. Jesus diz, eu estou aqui para a gente jantar junto. Jesus está com a gente nos momentos de dificuldade, nos momentos bons. Em todos os momentos Jesus está com a gente. Mas a gente precisa se arrepender, irmãos. Irmãos, Jesus, Ele ama, mas Ele também é justo. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecadinhos de estimação. Ele fala a essa igreja, representando a igreja de hoje, como a gente já falou várias vezes, mas falando dos nossos tempos de hoje, tem muitos crentes Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim, vou morrer assim. Qual é a diferença que tem para, por exemplo, os católicos que dizem assim, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, meu avô foi assim, meu pai é assim, eu sou assim. Qual a diferença tem? Nenhuma. Mas está sendo igual. Está sendo igual. Nós precisamos pegar nosso pecadinho de estimação e dizer assim, suma da minha vida. Irmãos, Spurgeon dizia, estou até com o livro dele aqui. Spurgeon dizia, ou você confronta o seu pecado, ou Jesus vai confrontar você. Spurgeon dizia isso. Ou você confronta o seu pecado, ou Jesus vai confrontar você. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas quando eu me arrependi, eu deixei de ser assim.
Pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré conserta. Que adianta dizermos que somos crentes, que somos filhos de Deus, se a nossa vida continua a mesma? Será que a gente nasceu de novo mesmo? Então Jesus está dizendo a essa igreja de Laodiceia: escuta a minha voz, igreja. Abra a porta, igreja. Eu quero entrar nas casas de vocês. Eu quero cear com vocês. Eu quero ter intimidade com vocês. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Veja, primeiro Jesus dá o exemplo que ele vai entrar na nossa casa. Para todos aqueles que se arrependem, abre a porta, Jesus entra. Perceba, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, nessa passagem. O primeiro exemplo é Jesus entrando na nossa casa, tendo intimidade com a gente. O segundo exemplo é a gente entrando na casa de Cristo e sentando-se com Ele no seu trono. Ah, que coisa! A nossa casa humilde, simples, Jesus entra nela, senta com a gente, na nossa casa simples. Mas quando a gente se arrepende e abre a porta, agora o que é que acontece? A gente é que vai e entra na mansão celestial. A gente é que entra no castelo celeste onde Deus habita. E mais, a gente se senta com Jesus. Sentar-se comigo no meu trono. Quantas e quantas pessoas estão deixando de sentar com Jesus no trono para ficar sentado na cadeira da sua casa, ouvindo Jesus bater a porta, mas não quer abrir? Quantas e quantas pessoas? Como conta-se uma história, né? Um pai chega para o filho e dá a ele esses porquinhos de juntar moeda. Não sei se os irmãos já ouviram. Tome, meu filho, um porquinho para você juntar. Aí quando o porquinho chega na metade, o menino não tem paciência. Pai, eu quero pegar as moedas. Aí ele tem aquele buraquinho de quebrar a moeda, ele começa a catucar ali com a faca, né? Aí como a mãozinha dele é pequena, ele começa a botar ali o dedo, aí vai botando o dedo, daqui a pouco a mão dele fica presa lá dentro. E ele agarra uma moeda. E ele quer tirar a moeda, mas a mão dele não sai. E o pai dele diz assim: filho, solta a moeda. Não, pai, a moeda é minha. Eu tive muito trabalho, eu tenho que tirar a moeda, eu vou comprar meu lanche. Filho, tire, solte essa moeda. E o menino está lá com a mão fechada. Filho, se você soltar a moeda, a sua mão vai sair. Mas se você ficar com ela presa, sua mão não vai sair. Aquele menino não solta. E o pai chega para ele e diz: olha, quantas moedas eu tenho aqui para te dar e tu está preso com uma moedinha dentro desse porquinho? Será que isso não acontece com a gente? Muitas vezes a gente se prende, irmãos, com coisas desse mundo. Como a igreja de Laodiceia se prendeu. Como essa igreja aqui estava esplendorosa, com a moda, com o dinheiro, com a riqueza. Hoje em dia, muitos cristãos estão assim, né? Nossa, esplendorosos. Quando vai para chega na faculdade, enche os olhos, se esquece do evangelho e começa ali a ter alguns amigos que vai levar para o caminho errado, se esquece dos amigos da igreja. Chega num trabalho, aí enche os olhos, enche a vista, se esquece da igreja. Né? Conquista alguma coisa na vida, enche os olhos, se esquece. Se apega com aquela moeda, não tem quem faça soltar. E Deus diz: solta, eu tenho muito mais para te dar. Eu não quero que você fique sentado dentro da sua casa, ouvindo a minha voz com a porta fechada, não.
Eu quero que você saia dessa casa. Eu quero que você deixe eu entrar, porque eu vou levar você para as mansões celestiais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos dizer juntos esse último versículo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Terminamos. Espero que Deus tenha falado com vocês. Ele falou tremendamente comigo, através dessas 7 cartas, das 7 igrejas. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja.